Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Psicologia em Foco. Meu nome é Emanuele, eu tô aqui com as minhas amigas. Sou a Rosalva. E eu sou a Thalita. E nós hoje vamos tratar de um assunto muitíssimo importante. Estamos aqui com uma convidada ilustre, que é a Cristina Grobério. Nós vamos falar hoje sobre luto. Cris, eu vou te deixar assim, vou deixar você se apresentar para nós. E aí, conta pra gente, quem é a Cris, com que a Cris trabalha, fala um pouco para nós. Isso. Eu sou a Cris Grobério, como você falou, me formei aqui na Univale em 2003. Então, sou psicóloga há mais tempo, só que só estou atuando agora, recentemente, há 2 anos. Inclusive, a gente estava conversando aqui, eu falei que eu voltei a estudar depois do meu luto, né? Eu sou casada, conheci meu marido aqui, estava até revivendo ali, onde a gente se conheceu, se encontrou. E tenho 2 filhas, a Mariana e a Yasmin. E eu perdi a Yasmin para o suicídio, para a depressão, há 2 anos. Faz 786 dias, né? Isso a gente contou hoje. E daí começa meu luto e meu trabalho, meu retorno à psicologia e meu trabalho com luto, com suicídio, com depressão. Sim. E tudo que envolve o tema. Sim. E, Cris, conta pra gente, assim, como que é, após passar por esse momento, essa situação, assim, complicada, difícil, como que é lidar hoje, trabalhar diretamente com pessoas enlutadas? Como que você lida com isso? Então, esse é um questionamento muito grande de algumas pessoas que me conhecem e até da minha família. Lá atrás, eu também me questionei. Eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta de escutar falar de morte tanto tempo, tantas vezes, um assunto tão pesado? Só que aí, lá no começo, eu aprendi a diferença entre empatia e compaixão. E isso mudou o meu olhar para a psicologia. Porque empatia, basicamente, falando rapidinho, é quando você pode se colocar no lugar do outro. E a compaixão é quando você se coloca no lugar do outro e pode fazer algo para transformar a dor desse outro. Sim. E eu percebi com as conversas que eu tinha com os meus seguidores na internet e tudo mais, com as pessoas que eu conhecia, que quando eles chegavam para mim e sabiam que eu era um lugar do lado de cada da clínica e do lado de lá também, eu fazia diferença na vida deles. Então, especialmente quando eu atendo uma mãe lutada por suicídio, que eu sei a escuridão que ela está vivendo, e eu posso clarear um pouco aquele dia, clarear um pouco aquela situação, eu me sinto bem. Isso me traz satisfação profissional, sim, pessoal. Né? Sim. É interessante essa ressignificação, né? Você passar por esse processo de luto, vivenciar isso e hoje conseguir ressignificar, né? Trabalhar diretamente com as pessoas enlutadas. E eu queria que você explicasse um pouco para nós o que é esse processo do luto. E eu sei que existem muitos mitos em relação a isso, né? Principalmente em relação às fases do luto, o luto tem ou não tem cura. Então, eu queria que você explicasse pra gente o que é essa questão, assim, do luto. Quando eu entrei no meu processo, porque, assim, todo mundo sabe o que é luto. Se você perguntar, quando você perde alguém, alguma coisa, né? É isso. Só que quando você vai viver o luto, é um mundo totalmente novo. Eu só conheço a morte agora que eu perdi minha filha. Antes de perder minha filha, eu não sabia o que era a morte. Eu não sabia que a pessoa morria tantas vezes ao mesmo tempo. Tipo, minha filha morreu, depois quando eu fui cancelar o cartão de crédito, parecia que eu estava matando ela de novo, ela estava morrendo de novo. Em vários momentos, nos aniversários, nos natais, tudo era como se ela estivesse morrendo de novo. Então, quando eu entrei pela primeira vez para conversar com a psicóloga sobre isso, ela falou comigo assim, olha, o luto, ele tem 5 fases. Eu falei, o quê? Minha filha morreu, agora eu vou passar por 5 fases? Vou passar, não. Não passo por fase nenhuma mais. Não passo, eu me recuso a passar. Que fase que é essa? Eu já tinha 20 anos de formada. E aí ela me trouxe as fases da Kübler-Ross, que é o que a gente mais conhece. Negação, barganha, aceitação, culpa, umas coisas assim. E aí vai lá e termina na aceitação. Que aí você entende o quê? Aceitei. Ai, gente, agora aceitei, tá tudo certo. Só que aí eu comecei a estudar e vi que essa é uma das teorias mais antigas. E que ela foi feita, na verdade, para pacientes que estão morrendo. O nome do livro é Sobre a Morte ou Morrer. Eu fiquei tão encucada com isso que eu comprei o livro, eu li o livro e realmente ela faz uma pesquisa com várias pessoas que estão morrendo e falam do luto que eles estão vivendo. Porque estar morrendo, você entra num luto muito grande. Porque o luto ele não é só para uma pessoa que morre. O luto acontece por perdas significativas, né? Pode ser o divórcio, pode ser a morte de um animal de estimação, que tem acontecido muito, e pode ser, sim, a morte de uma pessoa ou a sua própria morte. Então, ela trata nesse sentido. É um estudo muito bacana, um estudo muito válido, ainda é usado, mas hoje a gente tem
a teoria dual do luto, que explica muito melhor o processo do luto, que basicamente é uma hora você trabalhando mais na restauração e outra na perda, essa oscilação de humor. Eu posso estar super bem aqui agora e eu saio e vejo um adolescente tomando a Coca-Cola e eu mergulho no meu luto de novo. E daqui a pouco eu estou super bem de novo. Então, existe essa oscilação. E existe o Orner também, que fala sobre as etapas. Mas aí já são etapas, mas todas assim, você aceitar o seu luto, você entender o seu luto. O que é você aceitar o seu luto? É entender que a pessoa morreu. E que não tem o que se faça. A minha filha não vai voltar. Eu não vou viver uma vida mais com ela. Então, esse é um processo que eu falo, tá ok. Eu aceito uma nova vida. Porque a gente não é a mesma depois que perde um filho, por exemplo. Né? Então... Ô Cris, existe uma maneira certa de viver o luto? Porque as pessoas sempre ficam nesse questionamento, quando ela vai passar por essas fases, mesmo sem saber que está passando por fases. Tem uma maneira correta? Como é que é isso? Você pode falar para nós? Não tem uma maneira correta, porque todas nós somos muito individuais, né? Então, por exemplo, o meu luto, eu sou uma pessoa muito intensa. Então, hoje eu tenho certeza que eu não deixaria minha filha morrer e acabou a história da minha filha por ali. Eu vou levar a história da minha filha só morre o dia que eu morrer. Até lá eu vou estar falando dela, provavelmente. E outras pessoas, por exemplo, como a minha outra filha e o meu esposo, eles não gostam muito de tocar no assunto. A minha mãe não gosta de ver foto, e eu amo ver foto. Mas embora também eu não veja o tempo todo, porque dói demais às vezes. Mas quando eu quero, eu vejo. Então, cada pessoa tem um jeitinho de viver. Uns se apegam mais ao cemitério, por exemplo, onde a pessoa está enterrada. Outros se apegam mais ao quarto. E cada pessoa tem um jeito de viver. É muito individual. Às vezes as pessoas, elas têm objetos, né? Então, por exemplo, na minha família, a gente perdeu meu avô pela pandemia. E a minha avó até hoje deixa o guarda-roupa dele, assim, intacto, né? As roupas dele estão lá ainda. A única coisa que a gente fala é que é muito chato as pessoas ficarem apressando o seu luto. Então, só para voltar na pergunta anterior, quando fala sobre um conceito de luto, eu demorei muito a achar um conceito que me coubesse. Porque todos eles falavam nessa aceitação final e nessa paz, né? E eu não sei se algum dia esse momento vai chegar para mim. Então, o conceito que serve para mim do luto é que luto é tudo que acontece após uma perda significativa. É tudo que acontece após a morte de alguém. Tudo que acontecer depois que você perder alguém importante é o luto. Sim. É o processo do luto. E cada um vive de um jeito mesmo. A única coisa que eu sempre falo na clínica com meus pacientes e falo nas minhas gravações é para você não deixar o luto te paralisar. Porque o luto, como você falou de cura, ele não é uma doença, mas ele é adoecedor. Então, quanto antes você conseguir ir voltando minimamente para uma rotina, não deixar o luto te paralisar, porque ele te paralisa. Ele é extremamente adoecedor, apesar de não ser uma doença. Sim. Então, essa é uma dica que eu sempre deixo. Reage, porque é muito difícil. Sim. O luto, ele pode ser, você acabou de citar, né? Ele pode ser desencadeador de outras patologias, né? Então, ele pode acarretar a depressão, quadros depressivos, quadros ansiosos, né? Você vivencia isso? Você consegue, na sua rotina, né, na clínica, você consegue perceber isso? Que as pessoas o luto, ele evolui realmente para esse quadro depressivo, esse quadro ansioso? Ele pode evoluir. Agora, o luto de pai e mãe, por exemplo, eu acho muito difícil ser tratado sem a ajuda de um psiquiatra. Porque o nosso sono fica extremamente prejudicado, e um sono prejudicado. Eu sempre tive preconceito com remédio para dormir. Hoje eu sei o quanto não dormir é pior. Então, e tem outras coisas além disso. Tem várias doenças psicossomáticas. Eu tenho gastrite. Minha outra filha teve muita dificuldade de sono. Então, como o nosso luto foi muito traumático, foi um processo muito traumático, a gente logo procurou um psiquiatra e entrou com uma medicação profilática para depressão mesmo, uma base baixinha para depressão, e que funcionou muito bem. Demorou mais funcionar para Mariana, para mim e meu esposo foi mais rápido, mas a gente resolveu se cuidar com medicação também. Sim. A gente falou também sobre essa questão aí de cada pessoa lida com luto de uma maneira específica, né? E aí eu me recordei também do período pandêmico, onde nós não podíamos, né, principalmente no início da pandemia, as pessoas que perderam seus familiares, elas não puderam passar por esse ritual que na nossa cultura vamos fazer um velório, vamos fazer um enterro, vamos fazer homenagens e se despedir daquele corpo, daquela pessoa, né?
E aí, no período pandêmico, a gente não conseguiu fazer isso, porque as pessoas eram simplesmente enterradas, sem, né, ter esse cuidado com a questão cultural, por conta do momento que a gente estava vivendo, né? E aí eu queria saber, assim, quais são os impactos disso? Até que ponto isso é importante, a pessoa realmente ter esses rituais? Seja, sei lá, o velório, o enterro, ou seja, fazer uma visita no hospital para se despedir da pessoa. Qual que é realmente o impacto disso? Nós perdemos o nosso sogro, meu sogro. Eu perdi o meu sogro na pandemia também, por Covid. E foi uma das coisas que eu lembro que na época chocou muito, prejudicou muito o estado da saúde mental da Yasmin. E a gente também não se despediu dele, foi muito doído, porque a minha sogra viu ele saindo de casa e depois não o viu mais, nem no caixão, nem nada. Então, assim, eu acho que a humanidade, ela começou a fazer esses rituais de despedida, que praticamente todas as religiões têm, por esse costume, para você ir lá, poder ver a pessoa por uma última vez, se você quiser, né? E ter esse direito, ao menos. Então, esse ritual de despedida, ele é muito importante, justamente para você consolidar. Não, gente, realmente morreu. Tanto que dentro dos estudos do luto, que eu também tenho especialização em tanatologia, a gente fala que um dos piores lutos é o luto do corpo ausente. É aquela pessoa que sai de casa e nunca mais volta. Você não sabe se ela está morta, se ela sumiu. É um luto que é muito difícil. Porque quando eu perdi minha filha, eu imaginava assim... Até hoje, tem hora que eu acordo e falo assim, mas morreu mesmo de nunca mais voltar assim? Não, morreu. E eu vi minha filha no caixão. Eu vi minha filha morta. Só que para mim também foi uma imagem muito difícil. A gente quis fechar o caixão rapidinho. Ela estava muito lindinha, mas eu não reconheci minha filha ali, nem meu esposo, então a gente definiu para um velório de caixão fechado. Sabia também que ia ter muitos jovens, ia ter um impacto muito grande. E eu queria que realmente todo mundo levasse a imagem da minha filha viva. Então, mas é muito importante esse ritual. Sempre que possível, ele faz a diferença, sim. Ele marca realmente um fim. Outra coisa, viver esse momento de luto realmente é muito dolorido. E eu tive experiência na pandemia de acompanhar uma pessoa que perdeu o esposo. Ela tinha 1 ano de casada. E ela viveu um luto muito sofrido. Então, eu queria que você falasse para nós o que a pessoa enlutada, o que a gente pode dizer para ela, se deve dizer, o que a gente pode fazer para amenizar? A frase que mais me ajudou foi: eu sinto muito. Eu sinto muito verdadeiro. Porque tudo mais, além disso, eu acho que não faz tanto sentido. Porque você olha para a pessoa que perdeu alguém e fala, vai passar, fica tranquila. Foi melhor para ela tá super bem. Eu sei que ela tá bem, mas eu queria ela bem aqui perto de mim. Perto de você. Né? Eu tô feliz que ela tá bem, que ela tá no céu. Se é que as pessoas acreditam no céu, eu acredito. Acho que ela tá lá. Mas, poxa, eu queria minha filha perto de mim. Chega a doer quando a pessoa fala assim, ela tá muito melhor do que nós, fica tranquila. Você fala assim, não. E a gente fala também que o luto do cônjuge, ele é um luto muito doído mesmo. Então, por exemplo, essa amiga sua tinha acabado de se casar. Então, eu sinto muito, eu estou à disposição. Um dia levar um bolo e deixar ela falar o que ela quiser, ouvir sem julgar. Ouvir ela falar que tá triste, ouvir ela falar que também quer morrer. E falar, mas as coisas não são assim, vai com calma. Tem seu tempo, você tá certa. Validar a dor daquela pessoa. Isso também é importante. E pegando um gancho na pergunta da Rosalva, eu queria saber, assim, as frases que mais ferem as pessoas que estão vivendo o luto. O que mais foi difícil para mim foi as pessoas me pedirem para parar de sofrer. Você tem que superar isso. Ela não vai voltar. Tá, eu já sei que eu tenho que superar. Sua filha tá morta. Gente, esquece, passou. E eu falei, gente, mas não passou, é minha filha ainda. Nunca vai deixar de ser minha filha. Então, assim, apressar o luto, eu acho que é a pior opção. Entendi. Essa coisa de, por exemplo, você vai arrumar outro marido. Me perguntaram se eu queria ter outra filha. Eu falei, não, se eu pudesse ter a Yasmin de novo, eu engravidaria agora dela. Para ter ela e viver tudo que eu vivi de novo. Mas uma outra criança não se encaixa na minha vida. Talvez sua amiga se sentiria ofendida de falar, você vai arrumar outro marido. Então, assim, não apressar, não julgar. E o ainda e o já, né? Você ainda está sofrendo ou você já não está... Gente, a gente tem culpa de viver um momento feliz depois que a pessoa morre. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no restaurante, eu falei assim, gente, eu tô doida. Eu tô no restaurante, minha filha morreu. E eu vou comer aqui, vou beber aqui. Eu tô ficando doida.
E aí depois eu mesmo falei, não, calma, Cristina, você vai ter que viver novas fases boas. Né? Então, assim, esse ainda está sofrendo ou já parou de sofrer, ele também é bem desgastante. A gente sabe, assim, que o sofrimento, ele é gigante, né? Não importa, assim, o grau de parentesco, né? Se você é pai, é mãe, é filho, você vai sofrer se é uma pessoa, assim, que você ama, né? Mas as pessoas que passam por isso, elas pensam, acredito, né? Que quando que isso vai acabar? Pela minha experiência pessoal com o luto, né? Eu ficava pensando assim, nossa, quando que eu vou parar de sentir falta do meu avô? E aí, eu queria entender, tipo assim, Cris, qual que é o olhar da psicologia, o seu olhar clínico para essa pessoa que está se perguntando assim, isso tem cura? Isso tem fim? Quando é que isso tem um fim? Quando isso vai ter fim? Como que vocês lidam com isso, assim, na abordagem clínica com o paciente? Então, isso é muito individual. Mas o que mais eu tento desenvolver na clínica é o que aconteceu naturalmente comigo, que eu chamo, é até meio que um pouco de vaidade falar isso, mas não é, que é o crescimento pós-traumático. Eu falo que tanta dor não pode não servir para nada. Não pode você não aprender nada. Eu perdi uma filha por suicídio com 15 anos. Eu não vou aprender nada com isso. Você perdeu um avô na pandemia, uma situação trágica. A gente não vai aprender nada com isso. Aí eu encontrei também uma teoria, por isso que eu falo que voltar a estudar foi o que me deu vida. Do Lois Tolkien, que ele fala o seguinte, inclusive esse só tem artigo, nem tem livro. Ele desenha uma bolinha branca, depois ele desenha uma bolinha branca. Ele fala, essa é a vida antes do luto. Essa é a expectativa e essa é a realidade. Depois ele desenha uma outra bolinha branca e coloca um pinguinho dentro e fala assim, essa é a vida, uma vida branca com um lutinho dentro, pretinho. No outro, ele coloca a expectativa é que a vida continue assim. E essa é a realidade. A vida com luto. A expectativa é que a bolinha vai diminuindo. E a bola branca fica do mesmo tamanho. Vocês estão conseguindo entender? Uhum, sim. Quando, na realidade, a bola do luto ela continua do mesmo tamanho. E a gente é que vai expandindo. O que cresce somos nós. Uhum. Então, eu falei, é isso. Então, essa preocupação de quando é que vai parar de doer, vai doer diferente. Vai sentir diferente. Tipo, no começo a gente não conseguia falar da minha filha e rir. Agora a gente já consegue falar dela e rir. A gente lembra de umas coisas assim. E outra coisa, fica uma memória seletiva. Eu lembro praticamente só das coisas boas que eu vi com a minha filha. A irmã mais velha, a Mari, fala assim, mãe, mas você não lembra de tal coisa? Eu falo, Mariana, não lembro. E não é porque eu não quero lembrar, é porque realmente ficou tão marcada as coisas boas que eu vivi com ela. Então o luto, embora para mim ele doa muito ainda, e eu não sei como é o luto materno, eu acho que ainda é um dos piores, apesar de que todos têm um grau, não se mede dor, né? Uhum. Mas eu acho que vai ter uma dor sempre, mas vai ser uma dor diferente. Eu acho que o luto muda, ele não acaba. Na verdade, eu tive a experiência de perder minha mãe muito nova, né? Eu tinha 13 anos de idade, estava quase fazendo 14, e uma fase de adolescência onde é uma fase complicada. Mas, no momento que eu perdi, a fé me ajudou muito. A rede de apoio, né? Então, assim, foi muito sofrimento? Foi. Mas eu acredito que eu superei num curto espaço de tempo. Existe um tempo, vamos dizer assim, um tempo determinado para que o luto possa ser ressignificado, que a pessoa possa estar melhor? O que a psicologia traz nesse sentido? Em termos clínicos, a única coisa que eu vi foi a psiquiatria, a OMS, falar algo sobre 1 ano. E a partir disso, eles chamam de luto prolongado. A psicologia chama de luto prolongado. Só que, na realidade, a gente sabe que 1 ano é praticamente nada para o lutado. Sim. Tanto que eu criei uma expectativa na minha cabeça. Quando fez 1 ano, eu fiquei tão mal. Eu falei, cara, fez 1 ano e eu tô sentindo tudo como antes. Parece que minha filha morreu ontem. O tempo ele fica muito relativo, sabe? Às vezes parece que é muito tempo sem a pessoa. Às vezes parece que tem tão pouco tempo do trauma. Ele é tão vívido na sua vida. Então, o tempo é uma das coisas que eu acredito que o lutado não tenha que se preocupar. Mas 1 ano é o que a psiquiatria mais ou menos usa como essa parte mais doída do luto. Sim. Ô, Cris, e eu queria, assim, a gente tem um tempo, assim, bem corrido hoje, né?
E a gente queria ficar, assim, várias horas conversando sobre o assunto, mas, assim, o tempo não nos permite. A gente espera, assim, ter outra oportunidade para que a gente possa estar aqui novamente, trazendo mais assuntos, que você possa também trazer a sua vivência, mais sobre a sua vivência, porque eu acredito que isso é enriquecedor, pode ajudar muitas pessoas, né, que estão passando por uma situação tão delicada. E dito isso, eu gostaria que você falasse para nós, assim, os grandes aprendizados que você teve após essa experiência, né, de perder uma filha, e o que você tem, assim, de conselho mesmo para pessoas que passam por situações parecidas e que estão vivenciando o luto, né? Uhum. Bom, a primeira coisa que eu falo é a mensagem que eu sempre quero deixar, é que hoje pode ser o dia mais feliz da sua vida. Você não sabia, mas talvez lá aos 13 anos foi o dia mais feliz da sua vida, um dia que você estava com a sua mãe, um dia comum na sua casa. E que, quando eu converso com os adolescentes, um dos medos que aparecem muito é o medo de perder o pai e a mãe. O adolescente sempre fala isso. E deve ser duríssimo. Eu tenho muita consideração, porque quem perdeu e superou, como você superou, não, está superando todos os dias, né? Que a mãe é uma figura muito marcante na nossa vida, nem imagino perder a mãe tão jovem. Mas muito mais medo do que perder alguém, o nosso medo tem que ser de não viver com alguém. Porque foi isso que eu concluí, sabe? Eu vivi muito com a minha filha viveu, eu falo assim, minha filha saiu dessa vida sem me dever nada. E eu também não devi nada para ela. A gente viveu um amor intenso, verdadeiro. Então a minha dica é viver muito com alguém que você ama muito. E para quem está enlutado, lembrar de quem ficou com a gente. Por exemplo, quando ela morreu, eu falei assim com meu marido, falei, olha, a gente não pode morrer, a gente não pode adoecer, porque a gente tem a Mari. E a Mari merece uma mãe inteira na formatura dela, um pai inteiro no casamento dela. A gente precisa viver por ela. E depois eu descobri que eu preciso viver por mim também. Eu também tenho minha história, eu tenho minha vida. Eu tenho vocês, eu tenho as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que me amam, os meus pais, tanta gente preocupada comigo. Então, assim, acredite na vida após o luto. Eu falo que existe vida após o luto? Para nós existe. Lá para a pessoa que morreu a gente não sabe, né? Cada um com a sua fé, que é um fator de proteção da saúde mental incrível. Pessoas que têm fé se saem melhor em relação ao luto, em relação à saúde, em relação a muitas coisas. É indiscutível o poder da fé na nossa vida, né? Então é algo a ser cultivado também. Mas viva ao lado das pessoas que você ama, viva pelas pessoas que você ama e por você, e também em memória de quem se foi. Porque eu falo assim, eu preciso viver o que minha filha não conseguiu viver. Eu quero viver. E eu não quero que as pessoas olhem para mim e falem assim, olha aquela mãe, ela acabou depois que a filha dela morreu. A filha dela morreu e acabou com a vida dela. Eu não quero que a minha filha carregue esse peso. A minha vida é minha. A vida dela acabou. A vida da pessoa que você ama acabou. Mas a sua vida continua. Isso tem valor. Isso deve ser valorizado. É o principal quando a gente fica. Sim. Meninas, alguma pergunta? Querem contribuir com alguma coisa? Não? Não. Pessoal, Cris, primeiramente, muitíssimo obrigada, assim, pela sua presença, por ter se disponibilizado estar aqui conosco. Assim, foi assim difícil, né, marcar, porque a Cris, gente, ela tem assim uma agenda corrida, tá? Graças a Deus. Ela ajuda muitas pessoas, ela tem a família dela, então assim, ela tirou uma partezinha do tempo dela para se dedicar a isso, para estar aqui conosco. Então eu te agradeço imensamente. Fiquei muito feliz quando a gente conseguiu fazer isso, Eu que agradeço, né, pelo convite, porque para mim, igual eu te falei, é uma delícia voltar para a faculdade, ver colegas, né, futuras colegas aí, ter algo para contribuir, também saber assim que é importante para a gente esse carinho, essa atenção. Eu agradeço muito. Muitíssimo obrigada. Meninas, querem se despedir? Nas nossas considerações finais, a gente quer realmente agradecer a Cris, dizer que assim, continue com essa força. Eu gostei muito de te ouvir e vai me fortalecer também para eu estar apoiando as pessoas que estão ao meu redor. Eu também sou mãe de 4 filhos e entendo, né, um pouco do seu sofrimento e que você continue assim, transmitindo essas mensagens tão bacanas de positivismo, de superação. É o desejo do meu coração para você. Obrigada. E mais uma vez, muito obrigada. E muito obrigada também a vocês que nos acompanharam até aqui. E até o próximo episódio do Psicologia em Foco. Tchau! Tchau!